Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários. Boa noite, pessoal que está aí presente, pessoal que está ao vivo aqui para a nossa terceira aula do curso Recuperação Judicial na Prática. Vocês já tiveram aula segunda-feira com o professor Pablo Arruda. Tiveram aula ontem com a professora Maria Fabiana Santana e hoje eu, André Santa Cruz, estarei aqui com vocês para falar especificamente sobre os erros processuais mais comuns que são cometidos nos processos de recuperação judicial. Beleza? Vamos lá, eu quero saber de onde é que vocês falam. Muita gente já chegando aqui. Boa noite, boa noite. A Fernanda já está fazendo pergunta. A Fernanda é ligeira, rápida. O pessoal está aqui. Ó, o Bruno é de Recife, Pernambuco, minha terra. Sou recifense também. Salvador, Bahia. O Ademir. Fábio Maranhão também, de Salvador, Bahia. Felipe Sena, de Bananeiras, na Paraíba. Campanholi Advocacia, lá de Campinas, São Paulo. Fernando, de Vitória da Conquista, na Bahia. O Fernando, aqui de Ceilândia, aqui pertinho de mim, eu estou aqui em Brasília. O Heitor, de Lavras, Minas Gerais. O Márcio, que está sempre com a gente. Márcio, prazer tê-lo aqui de novo, de Vitória do Espírito Santo. A Ivone, de Saraiva, São Paulo. Olha aí, mais um conterrâneo meu lá de Pernambuco, o Clovenisson, de Petrolina. Cláudia, de Itaboraí, Rio de Janeiro. Marco Aurélio, de Juiz de Fora. Roberto, de Campinas. Sérgio, de Belo Horizonte. Muita gente aí. São Paulo, Rio de Janeiro. O Brasil inteiro está conosco aqui mais uma vez. Pessoal, quero lembrar vocês que, assim como ocorreu na aula de ontem, na aula de hoje também teremos um sorteio, tá? Ao final da aula, nós faremos o sorteio de um livro da professora Maria Fabiana Santana, né, Os Limites do Plano de Recuperação Judicial, ok? Então, fiquem atentos que ao final dessa aula faremos o sorteio do livro da professora Maria Fabiana. Vamos lá. Que mais? Deixa eu desligar aqui para não ficar fazendo barulho. Então, na aula com o Pablo, eu acho que o Pablo falou dos nichos, né, de atuação da RJ. Ontem a professora Maria Fabiana falou das etapas, né, das 7 etapas do processo de recuperação judicial. Mal abrir aqui, vocês vão perceber que a minha voz está meio falhando, viu, pessoal? Peço desculpas por isso, mas vai dar certo. Então, a professora Maria Fabiana ontem falou sobre as 7 etapas da recuperação judicial e hoje eu vou falar sobre os erros processuais mais comuns nos processos de recuperação judicial. Erros processuais que são comumente cometidos, mas que, a partir de hoje, você não vai mais cometer, né? A partir de hoje, você não vai mais cometer esses erros, tá? Para quem não me conhece, se existe alguém aí que ainda não me conhece, meu nome é André Santa Cruz, eu sou advogado, sou professor de Direito Empresarial há praticamente 20 anos, autor de 2 livros, né, de Direito Empresarial, a minha sinopse de Direito Empresarial, que é muito usada por quem está estudando Direito Empresarial para concursos, e o meu manual de Direito Empresarial,
né, que já está aí, acho que na 14ª edição, né, que é um livro mais para quem está atuando realmente com direito empresarial na prática, na advocacia, né? Eu fui, durante muito tempo, procurador federal. Nos meus últimos anos de procurador federal, estive cedido ao Ministério da Economia para ocupar o cargo de diretor do DREI, Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração. Mas, há algum tempo, decidi largar o serviço público para me dedicar 100% à advocacia privada, e a área da insolvência é uma das áreas em que eu mais atuo, né? Desde que passei a me dedicar exclusivamente à advocacia privada, a área de insolvência, principalmente na área de recuperação judicial, é a área em que mais atuo, né? E também atuei muito com recuperação judicial na minha vida profissional, quando fui, por aproximadamente 4 anos, assessor de ministros no STJ. Eu, basicamente, só trabalhava em processos de recuperação judicial lá no STJ. Era quase que 100% do meu trabalho, né, pela quantidade de processos e pelo conhecimento que eu tinha na matéria. Então, quase 100% dos processos que eu analisava eram recuperações judiciais, né? Então, isso me fez ter construir uma experiência, né, uma proximidade com esses processos, além de ser também uma das matérias que eu mais leciono e que eu mais gosto de lecionar, é a parte de direito à insolvência, mais precisamente a parte de recuperação judicial, né? E é por isso que eu estou muito feliz com esse projeto, né? Esse curso gratuito que a gente está ministrando aqui para vocês, com aulas do Pablo Arruda, meu sócio na EFAI, a Escola de Formação em Advocacia Empresarial, aula da professora Maria Fabiana, parceira nossa do RJ na Prática, que está construindo conosco a nossa pós-graduação em Direito da Insolvência, né? E a aula hoje comigo sobre os erros processuais mais comuns no processo de recuperação judicial, tá? O objetivo dessa aula de hoje é o quê? É fazer com que você saia daqui, né, nunca mais cometendo esses erros, né? Então, é uma aula 100% voltada para a prática de quem atua ali, ou vai atuar, ou precisa atuar nos processos de recuperação judicial, beleza? Então, vamos lá. O Fábio Montalvão está perguntando se o livro que a gente ele vai ganhar, ó, ele já está dizendo que vai ganhar. Terá dedicatória. Terá, sim. A professora Maria Fabiana vai fazer uma belíssima dedicatória ao vencedor. Beleza? Então, tem muita gente chegando aí, ó, todo mundo falando de onde está falando, dando boa noite. Então, boa noite a todos, pessoal. Então, beleza. Então, vamos lá. Antes de começar o conteúdo dessa nossa aula, eu queria pedir a vocês para que vocês deem o like aí no vídeo e compartilhem esse vídeo com quem vocês acham que esse conteúdo é necessário, tá? Para quem vocês acham que vai gostar desse conteúdo, que esse conteúdo vai ser útil. Então, ó, nos ajude a fazer esse vídeo chegar a mais pessoas, né? Porque quando você dá like, quando você compartilha, isso melhora a entrega desse vídeo, né? Essas coisas aí dos algoritmos das plataformas, das redes sociais, que a gente tem que estar sempre decifrando. Então, se vocês puderem fazer isso, vai nos ajudar bastante, né? Então, deem o like aí no vídeo, compartilhem esse vídeo e vamos em frente. Eu acho que já pode colocar aí na tela o nosso slide aí, ó, que beleza. Os erros processuais mais comuns na RJ, a famosa recuperação judicial. Então, vamos lá, pessoal. Antes de falar de um erro específico, eu queria só destacar a vocês o seguinte: a Lei 11.101 de 2005,
que é a lei que regula, que é a lei que disciplina a falência, a recuperação judicial e a recuperação extrajudicial, ela compreende um microsistema próprio, né? E ela tem no seu corpo diversas regras processuais. A Lei 11.101 de 2005, ela tem tanto regras de direito material quanto regras de direito processual, tá? Então, pelo fato dela ter essas regras processuais próprias, isso faz com que exista um microsistema processual próprio para os processos de insolvência, falência, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, tá bom? Isso é importante destacar. Eu trouxe aqui, ó, duas passagens, uma do meu querido amigo Marcelo Sacramone, ex-juiz de uma das varas de falência e recuperação judicial de São Paulo, hoje é advogado também, né, fez o mesmo processo que eu, saiu do serviço público para a advocacia. O Marcelo Sacramone diz: a disciplina da falência e da recuperação judicial é permeada por regras de direito substancial, né, de direito material e de direito processual. E aí eu trago também uma outra passagem, essa do trio gaúcho, né, que eles têm, na minha opinião, o melhor livro sobre a matéria, tá? Então, se você quer dicas, aí tem duas dicas ótimas. O livro do Marcelo é excelente também, né? O livro de comentários, a Lei 11.101, do Marcelo Sacramone, é excelente. Mas eu ainda acho o livro do trio gaúcho melhor, né? São o João Pedro Scalzilli, o Luiz Felipe Spinelli e o Rodrigo Telechea. Né? O livro deles é maravilhoso e já tem edição nova, atualizada pela reforma, né? pela Lei 14.112. Então, recomendo demais esses dois livros, tanto do Marcelo quanto o do trio gaúcho. E aí eu trago aqui, o trio gaúcho diz que as regras materiais são aquelas relacionadas aos pressupostos dos processos de insolvência e aos seus efeitos nas esferas patrimoniais do devedor e dos credores. E as regras processuais são aquelas relacionadas ao procedimento especial de recuperação judicial, recuperação extrajudicial e falência, porque existe um procedimento próprio de recuperação judicial, existe um procedimento próprio de recuperação extrajudicial e existe um procedimento próprio de falência. Então, a Lei 11.101, ela compreende um microsistema processual próprio, tá? Por isso, quando você tiver regras específicas, regras processuais específicas na Lei 11.101, são essas regras que você vai aplicar, e não regras gerais sobre aquele mesmo assunto que estão lá no CPC. André, dê um exemplo. Vamos lá. Qual é o prazo de contestação previsto no Código de Processo Civil? De 15 dias? Beleza. Qual é o prazo de contestação? Porque tirou? Tira não, Felipe. Bota aí na tela, pelo amor de Deus. Qual é o prazo de contestação, né, no processo de falência? 10 dias. Né? Então, há regras próprias, específicas, né, na Lei 11.101 de 2005. Então, é só essa observação inicial, tá bom? A Lei 11.101 de 2005 compreende um microsistema próprio, né, que tem regras de direito material e regras de direito processual. E aí, quando você tiver essas regras de direito processual que divergindo de uma regra geral processual lá do CPC, você vai aplicar essa regra específica da Lei 11.101, tá bom? Isso é importante destacar. Mas beleza. Feita essa observação inicial, né? Em breve eu vou voltar a essa questão da aplicação do CPC aqui, porque tem discussão sobre se são dias corridos, se não são, né? Se cabe agravo de instrumento contra qualquer decisão nesse processo ou não, tal. Mas vamos lá. Primeiro erro processual comum no processo de recuperação judicial é a habilitação de crédito. Muita gente comete esse erro, mas quando eu falo muita gente, é muita gente mesmo, tá? O Célio Cruz está perguntando
qual foi o livro que eu recomendei, quais foram os livros, que ele chegou agora. Vamos lá, Célio. Vou dar essa colher de chá para você. Eu indiquei os livros do professor Marcelo Sacramone, Comentários a Lei 11.101-2005, e também o livro do trio gaúcho, o Luiz Felipe Spinelli, o João Pedro Scalzilli e o Rodrigo Telechea. Eles têm um livro escrito em conjunto que eu reputo como o melhor de todos, tá? Você tem outros livros bons também. Você tem o livro de comentários à lei do professor Daniel Carnio, você tem o livro de comentários à lei do professor Fábio Coelho, você tem o livro de comentários à lei do desembargador Manuel Justino, né? Mas o que eu mais gosto mesmo é o do trio gaúcho lá, né? Do Spinelli, Scalzilli e Telechea. Mas vamos lá, o primeiro erro processual muito comum praticado em processo de RJ, a questão da habilitação de crédito. Qual é o erro? Vamos lá, pessoal. Primeiro vamos entender o que é a habilitação e quando é que ela ocorre, né? É o seguinte, quando o devedor vai pedir recuperação judicial, ele tem que apresentar uma vasta documentação, né? Ele tem que apresentar uma vasta documentação junto com a sua petição inicial. Essa documentação está listada no artigo 51 da lei. Tá? Quem tiver com a lei aí, dá uma olhadinha. É uma vasta documentação, né? Demonstrações financeiras, balanço dos últimos anos, relação completa de ações judiciais que existem contra eles, certidões do cartório de protesto, certidão de irregularidade na junta comercial. É uma vasta documentação. Aliás, esse é um problema, né? Quem trabalha com recuperação judicial sabe disso. O primeiro problema que a gente tem é quando a gente apresenta o checklist lá da documentação para o devedor, é uma luta para conseguir toda essa documentação. Semana passada, por exemplo, semana retrasada, atendi um cliente que é um caso possível recuperação judicial e eles estão quebrando a cabeça lá para reunir toda a documentação. E eu já falei para eles, não é culpa minha, não me xinguem. O legislador exige. E se eu não juntar essa documentação, a gente não vai ter o deferimento do processamento do pedido. Tá? A primeira coisa que o juiz vai fazer é olhar a documentação. Né? E se for, quando é caso muito complexo, ele pode até determinar aquela constatação prévia, né? Para alguém olhar a completude da documentação tal, e ver. Então, o devedor tem que juntar uma vasta documentação, né, quando pede recuperação judicial, e dentre os documentos que ele deve apresentar, está o quê, pessoal? Está aqui, artigo 51, inciso 3º, a relação nominal completa dos credores, sujeitos ou não à recuperação judicial, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço físico e eletrônico de cada um, a natureza, conforme estabelecido nos artigos 83 e 84, e o valor atualizado do crédito, com a discriminação de sua origem e o regime dos vencimentos. Então, o devedor, quando pede recuperação judicial, ele tem que apresentar uma relação completa dos credores, né? E essa relação completa dos credores, que é apresentada pelo devedor, né, que é a primeira lista, né, que a gente chama, ela vai ser publicada. Aquele edital que o juiz publica quando ele defere o processamento do pedido, aquela decisão do artigo 52, que vocês devem ter visto ontem com a professora Maria Fabiana, quando o juiz defere o processamento do pedido e é publicado aquele edital, vai sair essa relação de credores. Por quê? Porque os credores tomarão conhecimento, né, do pedido com a publicação lá do edital e eles vão olhar lá. Peraí, deixa eu ver. Onde é que está meu crédito, né? O credor vai ver onde é que está meu crédito.
Se você é credor, ou se você é advogado de um credor, olhou lá, seu nome está lá, seu crédito está lá, no valor que você acha correto, está tudo ok. Você precisa fazer alguma coisa? A resposta é não. Se você já viu o seu crédito na relação apresentada pelo devedor, fique tranquilo. Você não precisa fazer nada. Por quê? Porque o seu crédito já está lá, já está no valor certo, já está na categoria certa, na natureza certa. Isso se você concordar, né? Óbvio. Agora, André, olhei lá e o meu crédito não está presente. Não achei meu crédito na relação que o devedor apresentou e que foi publicada lá no edital do artigo 52, parágrafo 1º. Aí, nesse caso, você precisa apresentar uma habilitação de crédito. Se o seu crédito consta da relação, você não precisa fazer nada. Se ele tiver ok, estiver correto. Se ele não constar daquela relação, aí você deve fazer uma habilitação de crédito. E aí vem a pergunta, André, e se meu crédito estiver lá, mas estiver num valor errado? Se ele tiver um valor que eu considero menor do que o correto, aí você vai apresentar uma divergência, tá? Então, habilitação, se seu crédito sequer consta da relação, ou divergência, se o seu crédito consta, mas com algum erro na sua visão, tá? Essa habilitação ou essa divergência, ela deve ser apresentada no prazo de 15 dias, né? Contados aí da publicação desse edital. Normalmente é ali que o juiz vai estabelecer o prazo de 15 dias para as habilitações ou divergências. Mas aí, cuidado. Essa habilitação, repito, habilitação quando o seu crédito sequer está lá, ou essa divergência, quando o seu crédito está, mas de forma errada, ela é administrativa. A habilitação ou a divergência você faz administrativamente perante o administrador judicial. Então, qual é o erro comum aqui? Fazer habilitação peticionando nos autos da recuperação judicial. Você faz uma petição lá para o juiz da recuperação judicial. Muito provavelmente, essa sua petição será desentranhada e, portanto, se era uma habilitação, seu crédito sequer será habilitado, você continuará não figurando na lista, e se era uma divergência, ela sequer será conhecida e, portanto, seu crédito continuará com o erro que você reputa lá. Por quê? Porque você fez a habilitação errada. Você, em vez de fazer a habilitação ou a divergência administrativamente, perante o administrador judicial, você foi lá e fez uma petição para o juiz da recuperação judicial. Muito provavelmente, essa sua petição sequer será apreciada, ela será desentranhada, né? Ou às vezes sequer será juntada, né? E você não vai ter a habilitação ou a divergência lá do seu crédito, tá bom? Olha só, olha o que é que diz, inclusive, o artigo 22, olha aqui, vou ler para vocês. O artigo 22, inciso 1º, a linha L. É a obrigação do administrador judicial manter endereço eletrônico específico, ou seja, ter um site específico, para o recebimento de pedidos de habilitação ou a apresentação de divergências, ambos em âmbito administrativo, com modelos que poderão ser utilizados pelos credores, salvo decisão judicial em sentido contrário. Então, a habilitação de crédito você faz no próprio site do administrador judicial,
e ele até tem que disponibilizar um modelo para você fazer isso. Então, não é peticionando nos autos do processo de recuperação judicial que você vai apresentar sua habilitação ou sua divergência. Esse é um erro processual muito comum e que gera efeitos bem negativos para a parte, né? Porque a parte não vai ter seu crédito habilitado ou sua divergência reconhecida, né? Porque aquela petição sequer será lida, sequer será apreciada. Talvez sequer será juntada, ou se for juntada, muito provavelmente será desentranhada, tá bom? Então, cuidado. Artigo 22, inciso 1º, a linha L. A habilitação ou a divergência, elas são feitas ali no site do administrador judicial, de forma administrativa. O administrador judicial tem, inclusive, que disponibilizar modelos. Normalmente, era até um formulário eletrônico lá. Você faz um cadastro, entra lá, se cadastra e tal. Muita gente tem reclamado da dificuldade para o preenchimento desses cadastros, né? Na recuperação judicial das lojas americanas, por exemplo, eu tenho ouvido muitas reclamações, né, de credores que, quando vão lá habilitar, fazer a habilitação à divergência, quando foram lá, né, tiveram muita dificuldade, é uma burocracia danada, tem que preencher um bocado de coisa, um monte de dados que para muitos seriam desnecessários. Uns dizem que isso aí é uma estratégia, né? Porque você torna super difícil para ver se alguém desiste no processo, né? Ou esquece, não consegui documentar, e deixa para fazer outro dia, tal, e aí passa. Enfim, muita gente tem reclamado disso, mas é assim que se faz, pessoal. A habilitação de crédito ou divergência de crédito, você não faz no juízo da recuperação judicial. Você não faz nos autos do processo, né, peticionando lá. Você faz isso administrativamente, no site do administrador judicial, com o modelo que ele disponibiliza lá, nos termos da linha L do inciso 1º do artigo 22 da lei. Beleza? Então, esse é o procedimento correto, tá bom? Vamos lá, tem algumas perguntas aqui. A Cláudia Regina, por exemplo, pergunta: mas se passou do prazo, aí a habilitação será judicial? Ótima pergunta, Cláudia. Sim, porque aí você está diante de uma habilitação ou de uma divergência retardatária. E aí, das duas, uma. Se o quadro geral de credores ainda não foi homologado, aí beleza. Porque, você faz essa habilitação nos autos, porque ela será recebida como impugnação. E a impugnação, como eu vou explicar já já, é o próximo slide, é o próximo erro, se comete também, eu já vou explicar qual é o erro da impugnação. Aí a impugnação é dirigida ao juiz e é julgada pelo juiz. Então, se realmente perdeu o prazo, vai ser uma habilitação ou divergência retardatária e ela será recebida como impugnação. Aí o procedimento é judicial. Beleza? Obrigado pela pergunta, Cláudia. A pergunta do Regis é igual a da Cláudia, só que com outras palavras, né? Se o credor só descobrir que a empresa entrou em recuperação já passados 15 dias, como é que ele procede? Aí ele vai fazer nos autos judiciais, porque aí a sua habilitação ou divergência será recebida como impugnação, tá bom? Ela será recebida como impugnação. E as impugnações aí, elas são dirigidas ao juiz e julgadas, obviamente, pelo juiz. Beleza? Ó, a Sheila está dizendo que que é aluna da minha pós, inclusive. Obrigado, Sheila, por ser a minha aluna, pela confiança. Ela está dizendo que tem várias peças de HB, o que é HB? Não sei. E de AJ, que é ensinado a peticionar ao juiz. A habilitação de crédito, não. A habilitação de crédito não é ao juiz, não, tá? Não, então,
Quem ensinou assim, ensinou errado. A habilitação do crédito eu mostrei a vocês. Tá lá, artigo 22, inciso 1º, a linha L, inclusive, com a reforma da lei, se exige até hoje que o administrador social disponibilize no site os modelos para a habilitação, tá? Acho que era a HC, né? A habilitação de crédito. Então, não, Sheila. É um procedimento administrativo, tá bom? Habilitação administrativa, beleza? A Andiara está perguntando assim, após a homologação do quadro geral de credores e da habilitação em apenso deferida pelo juiz, melhor peticionar nos autos principais a habilitação deferida ou tentar contato com o administrador para isso? Vamos lá. Após a homologação do quadro e da habilitação em apenso deferida pelo juiz e tal. Mas veja, se já foi deferida, o quadro será, esse crédito vai ser incluso no quadro, tá? Em princípio, Andiara, você não tem que falar nada não, mas é sempre bom, se você puder ir lá, né, conversar tudo para que isso esteja devidamente representado no quadro geral de credores, ótimo. Mas em princípio, não. Porque quando o juiz defere a habilitação lá retardatária, que é recebida como impugnação, quando ele julga e defere, ele dá a ordem para o administrador incluir no quadro, tá? Ok? O José Melquildes pergunta assim, tá, se o nome do credor e o crédito lá tiver correto, não precisa fazer nada. Não precisa fazer nada porque se já está lá na relação, com certeza constará depois na próxima relação, que é a do administrador social, e depois no quadro geral de credores. O administrador social não vai excluir, né? Sem que ninguém tenha falado nada. Agora ele pergunta, tem que fazer a habilitação como advogado? Aí sim, né? Mas aí não é habilitação de crédito, né? Você vai se habilitar lá nos autos, vai juntar a procuração, né, do seu cliente lá nos autos para ser habilitado e a partir dali tá lá no sistema e receber as publicações e tal, sem problema. Mas aí não é habilitação de crédito isso que a gente está falando, né? Beleza? Vamos lá. Então, o Fábio está perguntando a diferença entre os habilitados tempestivamente e os retardatários, né? Qual é essa diferença? É a impossibilidade dos retardatários votarem em assembleia? Ótima pergunta. Vamos lá. Artigo 10, parágrafo 1º. Cadê artigo 10, parágrafo 1º? Não observado o prazo do artigo 7º, parágrafo 1º, que é o prazo de 15 dias para habilitações ou divergências, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias, como eu já tinha avisado, né? E as habilitações retardatárias seguem o procedimento da impugnação, beleza? Isso está no parágrafo 5º desse mesmo artigo 10. Aí o que é que diz o parágrafo 1º do artigo 10? Na recuperação judicial, os titulares dos créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos derivados da legislação do trabalho, não terão direito a voto nas deliberações da Assembleia Geral de Credores. Então, é isso. Por quê? Porque se você está lá retardatário e já tiver uma assembleia tal, você não vai estar habilitado, portanto, você não vai ter direito de voto. Salvo se você eventualmente conseguir pedir algum tipo de provimento jurisdicional acautelatório aí para que ele garanta ali o seu direito de voto. Mas aí você vai ter que demonstrar ali a plausibilidade e tal, pedir uma tutela ali específica para que o juiz dê isso. Porque senão, em regra, você não vai ter direito de voto, salvo os créditos trabalhistas, tá? Ótima pergunta. Beleza, pessoal? Eu já volto aqui para as perguntas. Vamos lá, senão a gente não anda. Então, esse é o primeiro erro, tá bom? A habilitação ou a divergência de crédito, né? Lá naqueles 15 dias, conforme previsto lá no artigo 7, parágrafo 1º, ela é um procedimento administrativo que é feito perante o administrador judicial. Lá no próprio site do administrador judicial. Não peticione em juízo.
você fizer isso, sua petição provavelmente sequer será juntada, ou se for, vai ser desentranhada e não vai ser apreciada. E, portanto, você não terá seu crédito habilitado ou sua divergência examinada. Ok? Em frente. Impugnação de crédito. A impugnação, ela já não é administrativa. A impugnação, ela é judicial. Então, ó, beleza. Qual foi a primeira lista? Aquela que o próprio devedor apresentou com a sua petição inicial, correto? Correto. E qual é a segunda lista? A segunda lista é a lista que o administrador judicial vai elaborar a partir das informações que ele vai ter quando ele tiver acesso a toda a documentação, a toda a contabilidade do devedor, né? E toda a documentação que ele também vai receber nas habilitações e divergências. Então, vejam, o devedor pediu recuperação judicial, apresentou a relação de credores, que é a nossa primeira lista. Aí, essa lista é publicada lá naquele edital, quando defere o processamento do pedido, e o juiz dá 15 dias para habilitações ou divergências. Aí todo mundo vai lá, habilitação, divergência, um bocado de habilitação, um bocado de divergência, isso tudo vai para o administrador judicial. Aí o administrador judicial tem 45 dias. O administrador judicial, depois do prazo lá das habilitações e divergências, ele tem 45 dias para publicar uma nova relação de credores, que é o que a gente chama de segunda lista, né? A segunda lista é publicada ali no 45 dias depois do término do prazo para habilitações e divergências. O administrador vai analisar toda aquela documentação, e ele publica a segunda lista. Ele publica uma segunda relação de credores. Beleza? Aí, o que é que vai acontecer? Dessa relação, os interessados poderão apresentar impugnação. E aí, essa impugnação é judicial. Artigo 8º. E o prazo dela é de 10 dias. No prazo de 10 dias, contado da publicação da relação referida no artigo 7º, parágrafo 2º, que é essa segunda lista, né, que o administrador publica, o comitê, qualquer credor, o devedor, seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância, classificação do crédito relacionado. Então, você vai dizer, vai apresentar impugnação, né? E aí, lembre-se, se for habilitação ou divergência retardatária, elas são recebidas como impugnação. A impugnação, ela é como? Ela é judicial, ela não é administrativa. Ela é direcionada ao juiz e não ao administrador judicial. Aí você me pergunta assim, beleza, André, mas então qual é o erro que se costuma cometer aqui quando se faz a impugnação judicial de crédito? O erro é fazer a impugnação por meio de petição diretamente ao juízo da recuperação judicial. Errado. Por que, André, errado? Porque olha o que diz o parágrafo único do artigo 8º. Autuada em separado, vou repetir, autuada em separado, a impugnação será processada nos termos dos artigos 13 a 15 desta lei. Então, a impugnação, ela, na verdade, você deve protocolar de forma autônoma, né? E distribuir por dependência ao processo de RJ. Não é uma petição que você faz nos próprios autos da RJ, não. Ela vai gerar um apenso. Cada impugnação será autuada em separado e vai gerar um apenso. Então, a impugnação, você inclusive vai ter que pagar custas, porque ela é tipo uma ação autônoma.
né, que vai ali distribuída por dependência ao processo de recuperação judicial. Ela é autuada em apenso, em autos apartados, né? Mas com distribuição por dependência ao processo de recuperação judicial. E essa é outra coisa que as pessoas fazem de errado. As pessoas fazem impugnação por meio de petição diretamente ao juiz. Entenderam? Então, errado. Então, o administrador judicial analisa todos os requerimentos recebidos, né, as habilitações e divergências, faz a segunda lista, né, essa segunda lista é publicada, e aí os credores, os interessados, né, na verdade, terão 10 dias para apresentar a impugnação. Essa impugnação é judicial. A impugnação deve ser distribuída por dependência ao processo de RJ, autuada como incidente processual e instruída com os documentos que comprovam o crédito. Então, para cada impugnação, você vai ter os autos apartados lá, aquele apenso, né? Importante, o protocolo da impugnação de crédito por meio de petição, de simples petição nos autos da recuperação social, não surtirá efeitos. Provavelmente vai acontecer a mesma coisa. O juiz vai mandar desentranhar ou simplesmente vai indeferir ali e tal. Por quê? Porque impugnação de crédito deve ser autuada em separado, conforme previsto no parágrafo único do artigo 8º da lei. Beleza? E aí, meu velho, se você não habilitou, se era uma impugnação que, na verdade, você está dizendo, ó, meu crédito não consta aí, tá errado, tem que estar meu crédito aí. Ou é um crédito, ou é uma impugnação que você está questionando o valor. Você habilitou lá, portanto, e o administrador só não acatou 100% sua habilitação, disse que o valor era menor. Você tá? Ou seja, vai passar. Por quê? Porque você fez a impugnação de forma errada. Em vez de você fazer a impugnação de maneira autônoma, com distribuição por dependência e tal, né, pagando as custas e tal, você simplesmente protocolou uma petição nos autos da RJ. E aí essa petição sequer provavelmente vai ser conhecida. Tá bom? Então, esse é outro erro muito comum que acontece nos processos de recuperação judicial. Vamos lá. Outro erro. André, beleza. Teve a primeira lista, que é aquela relação de credores apresentada pelo devedor com a sua petição inicial. Teve a segunda lista, que é aquela relação de credores apresentada pelo administrador judicial após o prazo de habilitações e divergências. E aí o juiz julgou as impugnações e tal, o que é que acontece? Beleza. Apreciadas pelo juiz as impugnações, né, inclusive as habilitações de divergências retardatárias, que são recebidas como impugnações, como eu já disse, vai haver a publicação do quadro geral de credores. O juiz vai homologar o quadro geral de credores e ele será publicado. Aí, vejam bem, a partir de agora, não cabe mais impugnação. A partir de agora, não cabe mais impugnação. Homologado o quadro geral de credores, se você quiser incluir um crédito, alterar um crédito e tal, você vai ter que entrar com uma ação de retificação do quadro geral de credores. E essa ação seguirá o rito ordinário do CPC. Tá? Onde é que está isso, André? Vamos lá. Está em 2 lugares. O primeiro lugar onde está isso é o parágrafo 6º do artigo 10, que eu vou ler aqui para vocês agora. Após a homologação do quadro geral de credores, o famoso QGC, aqueles que não habilitaram seu crédito poderão, observado no que couber o procedimento ordinário previsto no CPC, requerer ao juízo da falência ou da recuperação judicial a retificação do quadro geral para a inclusão do respectivo crédito. Então, vejam, aqui a lei parece
se dirigir àqueles casos em que o crédito sequer consta do quadro. O crédito não consta do quadro. Aí você entra com uma ação para incluir esse crédito. Porque, veja, ele fala, ó, aqueles que não habilitaram seu crédito. Então, o crédito sequer foi habilitado. O crédito não consta da primeira relação e não consta da segunda relação. Aí já homologou o quadro. Não tem mais prazo nem para você impugnar. Né? Aí você tem que entrar com uma ação de retificação. E essa ação segue o rito ordinário. Então, provavelmente vai demorar. E também tem o artigo 19, que diz que o administrador judicial, o comitê, qualquer credor ou representante do Ministério Público poderá, até o encerramento da RJ, observado o procedimento ordinário também do CPC, pedir a exclusão, outra classificação ou a retificação de qualquer crédito, nos casos de descoberta de falsidade, dolo, simulação, fraude, erro essencial ou ainda documentos ignorados na época do julgamento do crédito. Então, aqui não é para incluir, aqui, pela leitura da lei, é para você excluir um crédito ou alterar um crédito, tá? Então, o 10º parágrafo 6º fala de inclusão, daquele crédito que sequer tinha sido incluído, aí você vai pedir para incluir, e o 19 fala da exclusão. É um crédito que você acha que não devia estar ali, ou que o valor está errado, tal, não sei o quê, aí você pode propor essa ação do artigo 19, beleza? Mas esse é outro erro. Qual é o erro, André? É você fazer uma impugnação judicial após o encerramento, após a homologação, perdão, do quadro geral de credores. Não pode. Se você faz a impugnação depois já de homologado o quadro geral de credores, você está cometendo erro, porque você está indo contra o disposto nos artigos 10, parágrafo 6º e 19. Porque homologado o quadro, se você quer incluir, excluir ou alterar crédito, tem que ser uma ação de retificação do quadro, né? Que seguirá o rito ordinário. Artigo 10, parágrafo 6, parágrafo 6º ou artigo 19. Beleza? Então, esse é outro erro comum. Deixa eu ver se tem algumas perguntas aqui. Essas publicações do edital e das listas de credores são disponibilizadas em que local, sabe? Aí é diário oficial, né, Fábio? Aí você tem que estar lá. E aí, se você está como advogado lá nos autos, você vai receber aquelas publicações e tal. Isso é a publicação do processo, né? Que o tribunal faz, que a secretaria faz. Então, isso aí é diário oficial, beleza? Então, se você está lá cadastrado lá naquele, ou você tem algum sistema desse aí, você vai receber lá no seu e-mail, sai uma publicação do seu nome, se você tiver habilitado nos autos. Por isso que teve alguém que perguntou aí, né? Acho que foi o Melquiades, né? Da questão da habilitação do advogado. Aí, mas é outra coisa, a habilitação do advogado. Você tem que estar lá nos autos, mas você vai ficar recebendo essas publicações. Beleza? Lembrando também que o administrador judicial também publica tudo isso no site dele, né? Se você acompanha lá, você vai ter acesso a tudo isso. E no caso, o Regis pergunta, e no caso de já ter ocorrido a homologação e os créditos estão a menor, aí você tem, Regis, a ação do artigo 19, a ação do artigo 19, para retificar o crédito, tá? Mas aí é uma ação que segue o rito ordinário e tal, beleza? Então, há sim como retificar. As habilitações retardatárias, o Alexandre pergunta, como ficam as habilitações retardatárias? Elas são recebidas e julgadas como impugnação. Eu acho que eu já falei isso. Deixa eu só lembrar isso para vocês, citando o dispositivo. Parágrafo 5º do artigo 10. As habilitações de crédito retardatárias, se apresentadas antes da homologação do quadro geral de credores, serão recebidas como impugnação e processadas na forma dos artigos 13 a 15. Então, você vai fazer
a habilitação de crédito retardatário, ela, na verdade, vira uma impugnação, tá? Agora, homologado já o quadro geral de credores, aí não cabe mais impugnação. Aí você vai ter que entrar com ação de retificação. Se for para incluir crédito, ela com base no 10, parágrafo 6º. Se for para alterar, excluir, é com base no artigo 19. Beleza? Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Esses artigos 10 e 19 também se aplica à falência? Sim. Inclusive, se você for olhar o 19 lá, ele fala, o administrador judicial, o comitê, qualquer credor representante do Ministério Público poderá, até o encerramento da recuperação judicial ou da falência, tá? Observar no que couber, porque a habilitação de crédito, esse procedimento de verificação e habilitação de créditos, é um procedimento que ocorre tanto na recuperação judicial quanto na falência, tá? A diferença é o quê? É que na falência, você habilita o seu crédito para receber, né? Para o administrador pagar lá, tal, na ordem lá do artigo 83 e tal. Na recuperação judicial, você está se habilitando, né, primeiramente, para votar na Assembleia Geral. Claro que você vai também receber depois, conforme o plano e tal. Mas, de imediato, a habilitação ela é feita para que você tenha o direito de voto na Assembleia, né? Porque você vai votar o plano de recuperação judicial. E só vai poder votar quem tiver devidamente habilitado. Entenderam? Mas isso se aplica também à falência. Obrigado pela pergunta. Né? Nem lembro mais quem foi que perguntou. Foi o Isaac. Obrigado, Isaac. A RJ, o Marco Aurélio pergunta se a RJ da Oi já teve publicado e homologado o quadro geral de credores. A segunda, eu creio que não. Né? Eu creio que ainda não. Eu não estou acompanhando de perto, em detalhes, tudo, mas pelo prazo, né, a recuperação foi protocolada no início do ano, não. A segunda da Oi, né, que a primeira já encerrou. Tá? Beleza? Vamos em frente. Minha garganta está me matando. Eu peguei uma pastilha aqui para ver se... Estou já ficando sem voz. Mas vamos em frente, pessoal. Então, já falamos de 3 erros, né? 3 erros. A fazer a habilitação nos autos da recuperação judicial, errado, porque é um procedimento administrativo. Segundo erro, fazer a impugnação judicial por meio de mera petição, né? E está errado. É um processo incidental, né? Que vai ser distribuído por dependência, você vai pagar custos, inclusive, e tal, vai gerar um apenso. E terceiro erro, que é você, após a homologação do quadro geral de credores, ir lá apresentar impugnação. Nesse caso, não cabe mais impugnação. Nesse caso, o que vai caber é uma ação de retificação, que seguirá o rito ordinário do CPC. Artigo 10, parágrafo 6º ou artigo 19. Beleza? Vamos em frente. Habilitação para participar da Assembleia Geral de Credores. Importantíssimo. Vamos lá. Para participar da Assembleia Geral de Credores e poder votar o plano de recuperação judicial, o credor deve se habilitar junto ao administrador judicial no prazo de até 24 horas antes da data designada. Claro que essa regra aqui é para credores que não vão pessoalmente à Assembleia. E geralmente não é, geralmente quem vai é advogado, né? Ou seja, credores que serão representados por advogado, preposto ou representante legal, no caso que for uma sociedade empresária. Então, não basta você estar habilitado e ter seu nome lá na lista, no quadro geral de credores. Se você vai ser representado pelo seu advogado, se você vai mandar um preposto
ou se você é o próprio representante legal da sociedade, você precisa se habilitar junto ao administrador judicial até 24 horas antes da Assembleia. Aqui é outro tipo de habilitação que a gente está falando. Aqui não é a habilitação do crédito. É você se habilitar, né? Você que vai ser o preposto, que vai ser o advogado, ou que é o representante legal da sociedade, você se habilitar para participar da Assembleia Geral de Credores e, consequentemente, poder lá manifestar o seu direito de voto, exercer o seu direito de voto, tá? Então, vejam, não é a habilitação do crédito aqui. Às vezes você pode confundir por causa do nome, né? Habilitação, como o Melquiades perguntou a questão da habilitação do advogado, são coisas diferentes. Aqui na habilitação do crédito, pouco importa se seu crédito está habilitado. Parabéns, seu crédito está habilitado. Mas para você participar da Assembleia, se quem vai não é o próprio credor pessoalmente, e nunca é, geralmente quem vai é o advogado, é um preposto, é um representante legal, você precisa se habilitar perante o administrador judicial para participar, até 24 horas, tá? E esse prazo é contado em horas. Prazo em horas é contado em horas. Prazo em dias é contado em dias. Prazo em meses é contado em meses. Prazo em ano é contado em ano. Prazo em minuto é contado em minuto, né? Por exemplo, tempo de sustentação oral. Então, cuidado. Prazo em hora é contado em hora. Então, é até 24 horas antes do início da Assembleia Geral designada. Então, você tem que ir lá se habilitar perante o administrador judicial para poder participar e exercer o seu direito de voto. Vamos em frente. Então, aqui, eu quero só dizer para vocês o artigo, para vocês anotarem aí e nunca mais esquecerem. Ó, artigo 37, parágrafo 4º. O credor poderá ser representado na Assembleia Geral por mandatário ou representante legal, desde que entregue ao administrador judicial, até 24 horas antes da data prevista no aviso de convocação, documento hábil que comprove seus poderes ou a indicação das folhas dos autos do processo em que se encontra o respectivo documento. Então, não esqueçam, uma coisa é você habilitar o crédito, outra coisa é você apresentar ao administrador judicial, até 24 horas antes do início da Assembleia, o documento que comprove lá seus poderes, né, para representar o credor. Isso vale principalmente para advogado e preposto, tá? Mas principalmente para advogado, né, que é quem vai lá na Assembleia e tal. Beleza? Vamos em frente. Outro erro comum. Aqui vamos lá. Ainda continuando aquilo que eu falei. Olhe sempre o edital de convocação da Assembleia. Porque é no edital de convocação da Assembleia que o administrador judicial vai dizer como é que deve ser feita essa habilitação para participar na Assembleia Geral. Se vai ser feita lá direto no site dele, e-mail, ou se tem que fazer uma carta com aviso de recebimento, o que for. Enfim, veja lá o que é que foi colocado no edital de convocação como formalidade para você fazer essa habilitação. Senão, você não vai conseguir participar da Assembleia e vai acabar prejudicando o seu cliente. Porque você não vai lá, tá? Você não vai estar lá, você não vai votar, né? E às vezes seu voto pode ser decisivo, tá? Então, cuidado com isso. Outra coisa, a procuração, ela deve conter poderes específicos, né? Para exercício do direito de voto e para dar e receber quitação.
Tá? Muitos até falam que você deve colocar não a cláusula ad judicia, mas a cláusula ad negotia aqui, né? Porque é uma procuração, não a Assembleia Geral não é um ato judicial, mas extrajudicial. É um ato negocial, é lá onde você vai votar para deliberar sobre o plano. E o plano vai fazer o quê? Vai dizer se o seu crédito tem abatimento, tem parcelamento e tal. Então, muitos dizem até que o correto é você colocar aquela cláusula ad negotia e não a cláusula ad judicia, tá? Mas se você não quiser escrever ad judicia, não, o que importa é que os poderes que você vai dar sejam poderes específicos para exercer o direito de voto e para receber e dar quitação, porque no final das contas você vai estar negociando o crédito ali, tá? Então, cuidado, você faz a procuração lá com poderes genéricos, pode ser que o administrador não aceite. Ele diga assim, não, você não vai votar, você não tem poder aqui para você votar. Então, tome esse cuidado, porque são erros que podem custar caro. Outra coisa, credores trabalhistas podem ser representados pelos sindicatos, tá? Agora, nesse caso, o sindicato deve enviar a lista dos trabalhadores que representará no prazo de até 10 dias antes. Aí aqui não são 24 horas, são 10 dias. Onde é que está isso, André? No parágrafo seguinte, é o que eu acabei de ler, né? O parágrafo 4º, parágrafo 5º, perdão. Eu tinha lido o parágrafo 4º do artigo 37, agora eu vou ler o parágrafo 5º, que diz assim: os sindicatos de trabalhadores poderão representar seus associados titulares de crédito da legislação do trabalho ou decorrência de acidente de trabalho que não comparecerem pessoalmente ou por procurador à Assembleia. Só que aí ele diz, para exercer a prerrogativa do parágrafo 5º, o sindicato deverá apresentar ao administrador social até 10 dias antes da Assembleia a relação dos associados que pretende representar. E o trabalhador que conste da relação de mais de um sindicato deverá esclarecer até 24 horas antes da Assembleia qual sindicato representa. Tem isso também, né? Então, são filigranas, são detalhes aqui específicas dos créditos trabalhistas que você deve observar, beleza? Outra coisa importante, ainda falando de Assembleia Geral, assinar a lista de presença antes do início da Assembleia, tá? Isso está no parágrafo 3º do artigo 37. Para participar da Assembleia, cada credor deverá assinar a lista de presença, que será encerrada no momento da instalação. Então, antes de começar, assim que chegar lá na Assembleia, a primeira coisa que é assinar a lista de presença. Por 2 motivos. Primeiro, porque quando terminar a instalação, ela vai ser encerrada. E aí quem não assinou não vai poder votar, tal, não vai poder participar. E segundo, às vezes, a Assembleia Geral de Credores, ela não é finalizada no mesmo dia. Às vezes ela é suspensa para ter continuidade em outra data, porque demora demais. Tal, e aí o que acontece? Quem não está na lista não pode participar da continuação daquela Assembleia, né? Porque se entende que a Assembleia é um ato único, ela pode até ser suspensa e continuada, mas é a mesma Assembleia. Então, quem não está naquela lista não participa. Então, lembrem-se de assinar a lista de presença antes do início da Assembleia, porque o parágrafo 3º diz que ela será encerrada no momento da instalação. Tá? Então, vamos em frente. A aplicação subsidiária do CPC. Aqui, importante. Prazos. Contagem dos prazos nos processos de falência e recuperação. Quando o CPC entrou em vigor, o CPC de 2015, surgiu uma discussão. Mas será que o prazo
vai ser contado agora em dias corridos ou em dias úteis, já que o CPC passou a prever lá o prazo, a contagem do prazo em dias úteis. E aí se estabeleceu essa polêmica e havia basicamente 3 correntes. Uma corrente dizia o seguinte: não, agora os prazos devem ser contados em dias úteis. Por quê? Porque a lei 11.101 manda aplicar o CPC no que couber, e o CPC agora diz que os prazos são contados em dias úteis. Então, essa era a primeira corrente. Agora tudo em dias úteis. Beleza. A segunda corrente diz o seguinte: não, é tudo em dias corridos. Por quê? Porque nesse caso não se aplica. A lei fala que o CPC deve se aplicar no que couber. E aí muitos dizem, não cabe a aplicação do prazo em dias úteis previsto no CPC, porque ele contraria a própria lógica sistemática dos processos de falência e recuperação, que devem ser processos céleres, ágeis, né, que devem andar rápido. Se você colocar prazo em dias úteis, né, isso vai atrasar demais esses processos, porque existem alguns prazos que são muito longos, como o prazo para apresentação do plano, que é de 60 dias, né? O prazo para objeção de credores, que é de 30 dias. Então, isso atrasaria demais. Então, muitos defenderam que não se aplicaria o prazo em dias úteis. E tem aquela terceira corrente, que sempre é a que ganha, né? No direito é sempre assim, né? Tem uma corrente de um lado, uma corrente do outro, e tem aquela mais ou menos. Essa terceira corrente, ela diz o seguinte: depende. Você tem que ver se o prazo é processual ou material. Se for prazo material, aí você aplica a contagem em dias corridos. Se for prazo processual, eminentemente processual, aí você aplica o prazo em dias úteis. Aí você tinha alguns precedentes do STJ antes da reforma, né? Você tinha um precedente da 4ª turma, relatado pelo ministro Salomão, que dizia, não, a contagem do prazo em dias úteis, ela contraria a lógica sistemática da Lei 11.101, então os prazos devem ser contados em dias corridos. E você tinha um precedente da 3ª turma, relatado pelo ministro Belize, que dizia assim, não, você tem que ver se o prazo é processual ou material, e mesmo que ele seja processual, você só deve aplicar dias úteis se for compatível com a celeridade. Veja a confusão que isso gerava. Como é que você decide isso na prática? Né? Como é que a própria secretaria da vara certifica a passagem de um prazo ou não? Ela vai ter que fazer caso a caso uma análise se é dia útil, se é dia corrido e tal. Então, para acabar com essa confusão, a reforma da Lei 11.101 de 2005, feita pela Lei 14.112 de 2020, ela alterou o artigo 189 da Lei 11.101 de 2005 e passou a dizer o seguinte, olha aqui, Parágrafo 1º do artigo 189. Para os fins desta lei, inciso 1º. Então, é 189, parágrafo 1º, inciso 1º. Todos os prazos nela previstos ou que dela decorram serão contados em dias corridos. Então, a partir da reforma da Lei 11.101 de 2005, pela Lei 14.112 de 2020, na minha opinião, André Santa Cruz, esse assunto está encerrado. Qualquer contagem de prazo na lei, seja ele material ou processual, é feita em dias corridos. No entanto, se você pesquisar no STJ, eu até já comentei isso no meu Instagram, você vai encontrar precedentes do STJ, depois da reforma, mandando aplicar prazo em dias úteis, quando se trata de prazo recursal. Porque aí seria um prazo processual, e aí, tipicamente processual e tal. Eu acho errado isso. E acho que esses precedentes só saíram porque eles não atentaram corretamente. Eu acho que isso deve ser revertido. Então,
recomendo a vocês que nunca contem prazo em dias úteis, mesmo que seja de recurso, em processo de falência e recuperação. Conte sempre o prazo em dias corridos. Então, o erro processual comum aqui é contar o prazo em dias úteis. Você vai contar o prazo em dias úteis, vai achar que está peticionando tempestivamente e não estará peticionando tempestivamente. Beleza? Prazo em dias corridos. Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Tá tendo uma discussão aqui, pessoal, é o seguinte, homologado o quadro geral de credores, o que cabe agora é ação de retificação do quadro geral de credores. Artigo 10, parágrafo 6º ou artigo 19. Homologado o quadro geral de credores, o que cabe agora é ação de retificação do quadro. Artigo 10, parágrafo 6º ou artigo 19. Beleza? O Campagnoli Advocacia está perguntando se o material da aula será disponibilizado. Sim, como sempre. Tá? Ok? Então, é isso. Vamos em frente. Então, outro erro é esse, contar prazo em dias úteis. Contem o prazo em dias corridos. Artigo 189, parágrafo 1º, inciso 1º. Você não vai ter problema, né? É melhor, porque isso está claro hoje lá. Apesar de ter esses precedentes mandrakes aí do STJ recentes, eu não confio nisso, tá? Cuidado, cuidado. Vamos lá. Cabe agravo de instrumento contra decisões proferidas nos processos de falência e recuperação, mesmo quando não exista previsão expressa do cabimento de agravo? Cabe. Essa foi outra polêmica que surgiu após a edição do novo CPC. Porque vocês sabem que o novo CPC restringiu o cabimento de agravo do instrumento, né? Aquelas hipóteses ali expressamente previstas no CPC, salvo engano, artigo 1015, né? Depois o STJ deu aquela da taxatividade mitigada, essas maluquices aí que a jurisprudência às vezes inventa. Mas, enfim, o fato é que o STJ restringiu. E aí ficava aquela pergunta: saiu uma decisão interlocutória num processo de falência, ou saiu uma decisão interlocutória num processo de recuperação judicial, e não há na lei previsão específica de cabimento de agravo contra aquele tipo de decisão interlocutória, né? Contra a decisão interlocutória tomada ali naquela fase do processo. Cabe agravo de instrumento? A resposta é sim. O entendimento que prevaleceu, mesmo antes da reforma da lei, o entendimento que já havia prevalecendo no âmbito de ambas as turmas de direito privado do STJ, terceira e quarta turma, era pelo cabimento do agravo de instrumento contra qualquer decisão proferida num processo de falência ou recuperação, mesmo que não exista previsão expressa de cabimento do agravo de instrumento, né? Por quê? Porque esses casos aí, você equipara esses processos aí ao processo de execução, né? A falência, por exemplo, é uma execução concursal e tal. E aí, né, cabe agravo de instrumento contra qualquer decisão que for proferida. Então, esse já era o entendimento. E isso ficou mais claro ainda após a reforma. Por quê, André? Porque a reforma alterou o artigo 189, como eu já disse, e agora o inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 189, foi um dispositivo inserido pela reforma, diz: as decisões proferidas nos processos a que se refere essa lei, ou seja, processo de falência, de recuperação judicial e de recuperação extrajudicial, serão passíveis de agravo de instrumento, exceto nas hipóteses em que esta lei prevê de forma diversa, tá? A não ser quando exista uma expressa previsão legal em sentido contrário, tá? Mas não havendo, cabe
agravo de instrumento contra qualquer decisão proferida nos processos de falência, recuperação judicial e recuperação extrajudicial. Beleza? Então, cuidado aqui, tá? Vamos em frente. Valor da causa, esse é um erro comum, e também pedido de assistência judiciária gratuita, também é um pedido comum, e é um erro comum, né? Vamos lá. Primeira coisa, valor da causa. Mesmo antes da reforma da lei, já se entendia, já havia uma jurisprudência no sentido de que o valor da causa deveria corresponder, né, ao valor ali dos créditos submetidos à recuperação judicial. Olha aí, ó. Tem até um precedente aí, está na tela, o RESP 1637877, que diz: o valor da causa precisa guardar a relação de equivalência com a soma de todos os créditos sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, sendo essa a base econômica que se deve utilizar para o recolhimento das custas processuais correlatas. Então, recuperação judicial grande, que tenha muitos créditos, vai dar um valor altíssimo, o valor da causa, né? Às vezes vai dar um valor bilionário, né? Mas esse é o valor da causa. Já era esse o entendimento anterior à reforma. Com a reforma, aí é que isso ficou claro mesmo. Por quê? Porque a reforma acrescentou aí, ó, o parágrafo 5º ao artigo 51. Opa, perdão, bati aqui. A reforma acrescentou o parágrafo 5º ao artigo 51 da lei, né, que agora diz expressamente isso que está aí na tela. Vocês estão vendo aí. O valor da causa corresponderá ao montante total dos créditos sujeitos à recuperação judicial. Beleza? Dispositivo incluído pela a reforma da Lei 11.101/2005, provocada pela Lei 14.112 de 2020. Parágrafo 5º do artigo 51. André, e justiça gratuita, né? Gratuidade da justiça, lá não pagar lá custos e tal. Vamos lá. Muita gente fazia o pedido de gratuidade da justiça fundamentando simplesmente pelo fato de a empresa estar pedindo a recuperação judicial. Ah, não, se a empresa está pedindo a recuperação judicial, tal. E o entendimento pacífico, né, na jurisprudência é o seguinte, ó, o simples fato, o mero fato de a empresa estar pedindo recuperação judicial, né, estar ali em processo de recuperação judicial, não é suficiente para caracterizar sua hipossuficiência e justificar a concessão da gratuidade judiciária. Tá bom? Então, eu trouxe até um precedente aqui do STJ nesse sentido. Ó. A circunstância da pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial por si só é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade da justiça. Tá? Então, esse é outro erro processual comum. Pedir a gratuidade judiciária sem trazer uma justificativa tal que caracterize realmente a hipossuficiência, sem fundamentar corretamente. Ah, não, simplesmente que está pedindo a recuperação judicial. Vai ser negado o pedido, tá? Vai ser negado. Ok? Então, é isso. Não atribua o valor da causa, um valor simbólico, um valor qualquer. Não. O valor da causa tem que ser a soma dos créditos sujeitos à recuperação judicial. Você não atribuir corretamente o valor da causa, vai ter depois que corrigir, beleza? E gratuidade judiciária não é suficiente simplesmente alegar porque a empresa está em recuperação judicial, tá? Não é suficiente. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. O Alexandre Magno está perguntando do incidente de habilitação de crédito. Vamos lá, Alexandre.
É, quando você está falando de incidente de a habilitação de crédito, você está falando de quê? Qual é o incidente de habilitação de crédito a que você se refere? Porque o incidente que tem hoje é o incidente de classificação do crédito público, que é lá da Fazenda Pública. Aí é outra história. É o incidente de classificação do crédito público, o artigo 7º-A da lei. Né? A que incidente de habilitação de crédito você está se referindo? Porque a habilitação de crédito ou a divergência de crédito, como a gente já mencionou, ela é um procedimento administrativo, tá? A habilitação de crédito, ela é dirigida ao administrador judicial, tá? Vou ler para você o parágrafo 1º do artigo 7º. Publicado edital do artigo 52, parágrafo 1º, os credores terão prazo de 15 dias para apresentar ao administrador judicial as suas habilitações ou divergências. E o inciso 1º do artigo 22, a linha L, diz que o administrador judicial deve manter endereço eletrônico para o recebimento dos pedidos de habilitação ou divergência, ambos em âmbito administrativo, com modelos que poderão ser utilizados pelos credores e tal. Então, qual é o incidente de habilitação de crédito a que você se refere? O que existe é a impugnação de crédito, que é aquela segunda etapa que a gente falou. Você fez a habilitação ou divergência, que é administrativa ao administrador social, o administrador social publica a segunda lista. Aí, artigo 8º, os interessados terão 10 dias para apresentar a impugnação. Aí a impugnação é judicial. Se você está falando de habilitação retardatária, veja o que diz o parágrafo 5º do artigo 10. A habilitação ou a divergência retardatária, se ela foi feita antes da homologação do prazo geral do quadro geral de credores, ela é uma impugnação, ela é recebida como impugnação de crédito, tá? Então, aí tem que ser feita no juízo, né, como um processo autônomo, distribuído por dependência, com pagamento de custas, etc. Beleza? Então, cuidado, ok? O Danilo está perguntando se for ajuizar a ação retificadora do quadro geral de credores, é possível a hipossuficiência? Sim, sim. Se o credor que está ajuizando essa ação for hipossuficiente mesmo, ele vai alegar a hipossuficiência e pedir a gratuidade judiciária. Agora, tem que ver se o juiz vai conceder ou não. Se for um trabalhador, tal, aí tudo bem, né? Aí, geralmente, quando é trabalhador, assim, pessoa física, tal, entende-se que basta lá a declaração, né? O problema é quando é empresa, quando é pessoa jurídica, não basta a declaração. E aí, quando é empresa em RJ, muita gente achava que simplesmente por estar em RJ, por estar pedindo RJ, já é justificativa. E não há. O STJ entende que não. Que nesse caso, o fato de você estar pedindo RJ não é justificativa suficiente por si só para você pedir gratuidade. Veja, eu não estou dizendo que a empresa que pede a recuperação ela não tem direito à gratuidade. Ela pode até ter. O que eu estou dizendo é que você não, se você simplesmente alegar como motivo para pedir que está em RJ, isso não é suficiente. Você vai ter que trazer outros elementos, tá? Ok? Beleza. O que mais? Beleza, Alexandre. Ok. Qualquer dúvida, se tiver, se permanecer a dúvida, depois entre em contato comigo. O Carlos Lessa está dizendo, ó, o crédito retardatário deve seguir a mesma orientação do artigo 9º
Valor do crédito atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, sim, né? Atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, perfeito. Beleza? Vamos em frente. Tem mais uma coisa só. Homologação do plano implica novação dos créditos, tá? Artigo 59. Isso significa que não apenas o valor do crédito e o prazo de pagamento podem ser alterados, mas também a forma de recebimento dos créditos pelos credores. Então, fiquem atentos a isso. Um erro comum que acontece nessa etapa, depois que o plano é aprovado, tal, vai pagar 50% com carência de um ano, né, o parcelamento tanto tempo, tal. Aí o credor fica, tá, mas e como é que eu vou receber, tal? Esteja atento. No plano, normalmente, há todas as informações. E o que é um erro muito comum que a gente vê na prática é que o plano prevê lá que os credores têm que indicar seus dados bancários lá para receber tal, e eles não indicam. Né? Então, você tem que olhar lá no plano o que é que você precisa fazer para receber esses créditos. Normalmente, é indicar lá a conta bancária, quando fornecer todos os dados lá, ou juntar algum tipo de documento, comprobatório, etc., lá da conta e tal, fazer um cadastro lá, alguma coisa, e a turma não faz, tá? Então, às vezes tem mais de uma opção de recebimento, você tem que fazer uma escolha, né, sobre a forma de recebimento que você quer, e aí se você não faz isso, você não vai receber. Então, esse é outro erro muito comum. A turma pensa que às vezes é só habilitar. Habilitei, beleza. Não, não é habilitou, beleza, não. Habilitou, ok. Quer participar da assembleia? Tem que mandar a procuração até 24 horas antes, né? Ou mostrar onde está a procuração, né? Quer receber? Tem que preencher lá os dados, conforme provavelmente está no plano, indicando a opção de recebimento, indicando como é que vai ser tal. E às vezes muitos credores não fazem isso, simplesmente não fazem, esquecem de fazer, tá? E para terminar, descumprimento do plano de recuperação social é causa de convolução em falência, mas com um detalhe. Aqui vamos lá, aqui é importante. Quando o devedor entra em recuperação judicial, o juiz fixa aquele prazo de fiscalização judicial. Artigo 61. Esse prazo pode ser de, no máximo, 2 anos. Antes da reforma era 2 anos. Aí a reforma alterou e diz que o juiz vai fixar esse prazo em até 2 anos. Há quem defenda até que o juiz pode colocar prazo zero, né? Na verdade, é para 0 a 2 anos. Pode ser que o juiz diga que não tem fiscalização judicial. Ele já concede lá e encerra a recuperação judicial. Há quem defenda isso. Tá? Mas o juiz, digamos que o juiz fixou lá o prazo de 1 ano de fiscalização judicial. Que prazo de fiscalização judicial é esse? É aquele prazo durante o qual o processo de recuperação judicial continua em trâmite. Ele continua ativo lá no Poder Judiciário. Né? O processo não vai ser encerrado enquanto não terminar aquele 1 ano, se foi o prazo de 1 ano que o juiz fixou. Isso significa o seguinte: se houver descumprimento do plano dentro desse prazo, a consequência será a convolução da recuperação judicial em falência. Ou seja, o juiz decretará a falência nos próprios autos da recuperação judicial. Ele vai converter a recuperação judicial em falência. Se, porém, passou 1 ano e está tudo ok, o plano foi cumprido nesse primeiro ano, o juiz encerra a recuperação judicial, encerra o processo de recuperação judicial. Porque, veja, às vezes o plano prevê pagamento em 10 anos. Então, o plano vai continuar sendo cumprido. Mas o processo de recuperação judicial foi encerrado. O processo. André, e se tiver descumprimento depois do encerramento? Aí, se tiver descumprimento depois, não vai ter mais convolução em falência. Porque não existe mais recuperação judicial. Então, não há que se convolar uma recuperação judicial em falência, porque não existe mais recuperação judicial. Nesse caso, o credor interessado poderá pedir a falência do devedor
com base no artigo 94, inciso 3º, linha G, mas aí é um processo de falência que ele vai ter que abrir. Ou ele vai requerer simplesmente a execução específica da obrigação, uma execução individual. Ou ele vai executar, simplesmente, que é a decisão que concede a recuperação judicial é título executivo, ou ele vai pedir a falência com base no 94, inciso 3º, linha G. Tá? Então, dizer assim, descumprir o plano é causa de convolução em falência, se ainda tiver em recuperação judicial. Se já não tiver encerrada a recuperação judicial, ou seja, se tiver naquele prazo de fiscalização judicial. Mas se já terminou o prazo de fiscalização judicial e o juiz já encerrou por sentença a recuperação, aí o descumprimento do plano não gera convolução, porque aqui não existe mais recuperação judicial. Aí o credor interessado ou vai requerer a execução específica ou vai fazer um pedido de falência com base no artigo 94, inciso 3º, linha G. Beleza? Pessoal, é isso, pessoal. O Ademir pergunta se o devedor precisa comprovar junto ao administrador judicial os pagamentos feitos aos credores no curso da RJ. Boa pergunta, Ademir. Olha o que é que diz o artigo 52. Olha o que diz o artigo 52, inciso 4º da lei, né? O juiz determina que o devedor apresente contas demonstrativas mensais enquanto perdurar a recuperação judicial sob pena de destituição dos seus administradores. Então, ele tem que, sim, estar lá apresentando as suas contas enquanto existir o processo de recuperação judicial. Agora, repito, enquanto existir. E o período de fiscalização judicial é de, no máximo, 2 anos. Depois disso, encerrou o processo de recuperação judicial, não existe mais administrador judicial, não existe mais juiz, não existe mais nada. Aí é o seguinte, cada credor que fiscalize, né? Se o credor teve uma dívida, o seu crédito não pago, aí ele vai decidir se vai executar ou se vai pedir a falência. Beleza? É isso, pessoal. Então, a gente falou aqui de diversos erros, há 1h30 de aula já, né? Creio que vocês já devem estar cansados aí. Vamos, então, aqui, vamos ter o sorteio hoje, né? O sorteio do livro, mas antes disso, eu quero, se o pessoal botar na tela aí, eu quero anunciar a vocês, como vocês já sabiam, né? Já eu vejo mais algumas perguntas aqui, tá? Tem mais algumas perguntas aqui, já eu vejo se eu consigo responder mais alguma, tá bom? Então, aqui, a gente fez esse curso gratuito aqui, RJ na Prática, para anunciar a vocês o lançamento da nossa pós-graduação